E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcis, para muito mais química aqui no nosso canal de Educação. Como é que tá a segunda noite? Tudo tranquilo, tudo sussa? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Ó, pessoal de Canavieira, pessoal de Paulistana, os Polos. Aqui também o pessoal pelo YouTube, nosso amigo Santiago aqui acompanhando todo mundo. E você que tá assistindo pela TV em casa, ó. Boa noite para vocês. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Porque hoje nós ainda vamos encerrar um conteúdozinho nosso, porque vocês sabem que hoje a gente vai encerrar o terceiro bimestre, porque a partir da próxima semana nós vamos ter aula referente ao quarto bimestre, tá certo? Então nosso foco hoje, gente, é isso aqui, ó, falar sobre os gases. Eu sei que hoje a gente já fez uma parte de gases, já até terminou o assunto, mas eu coloquei mais algumas questões aqui para a gente treinar algumas questões e também relembrar um pouquinho algumas partes da teoria, tá? Principalmente a relação, ó, da equação de Clapeyron, PV-nRT, e as variáveis de estado. Só para vocês terem uma noção, qual é a importância das variáveis de estado? Vamos lembrar do seguinte. O que é a hipótese de Avogadro? A Medel-Avogadro, lembrando, pessoal, que o termo hoje é considerado hipótese ainda por causa de fator histórico, tá? Mas isso aí já é comprovado, tá? É uma lei. Mas acabou mantendo o termo hipótese. Bom, o que seria a hipótese de Avogadro? Volumes iguais, olha aqui, volumes iguais de gases diferentes quando eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Eles vão ter a mesma quantidade de matéria. Quer dizer, o número de átomos ou o número de moléculas, dependendo do tipo de substância que você está comparando, eles vão ser iguais, tá? Pessoal, na época de Avogadro, quando ele lançou essa ideia dele, o termo molécula ele ainda estava... A ideia de molécula estava engateando, não se tinha tanta certeza, tá? Tanto. Por isso que na época ficou o termo hipótese de Avogadro. Pessoal de São Pedro, boa noite para vocês. Então, ficou o termo hipótese de Avogadro porque ainda estava aos poucos, o pessoal ainda não tinha aquela noção 100%. O modelo de Dalton e a teoria de Gay-Lussac, eles brigavam bastante, porque eles achavam que a definição de um não fazia sentido e a do outro também. Porque eu vou lembrar um fator histórico aqui rapidinho, antes da gente continuar. Dalton, ele acreditava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. E para Dalton, toda reação ela deveria ocorrer da seguinte maneira. Olha aqui, ó. O número de átomos no início é o mesmo do fim. Então, segundo a lei de Lavoisier, a massa do início é a massa do fim. E ele acreditava que o volume do início tinha que ser igual ao volume do fim. Qual o problema? Já a definição de Gay-Lussac, ele trabalhava com gases, e os gases tinham um probleminha que na época ainda não se compreendia muito bem, que é devido à existência das moléculas. Lembrem-se que antigamente, ó, a ideia de molécula não era muito perceptível. Tanto que Dalton chamava a água de átomo composto. Ele dizia que a água era um átomo formado por dois átomos. E dizia que era um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Mas por que ele achava que era desse jeito? Lembre-se que na época a tecnologia, a ideia, as definições ainda eram muito iniciais. E o fato dos gases se expandirem, eles podem se contrair ou eles podem se expandir. O que é que isso vai provocar? Isso vai provocar, em uma reação com gases, pode haver uma expansão ou uma contração do volume. Então, Gay-Lussac e Dalton ficavam brigando um com o outro, que um dizia que o outro estava errado. Mas, na verdade, os dois, a definição dos dois estava correta. Qual era o problema? A ideia de molécula ainda não existia. Por isso que tinha esse problemazinho, por causa das reações que envolvem gases. Foi aí que a hipótese de Avogadro veio para corrigir
e explicar por dois. Ó, o agrado. Ei, rapaz, os dois estão corretos. A diferença é porque, como o Gay-Lussac está analisando os gases têm comportamentos diferentes. Então, a gente tem a ideia de que a reação não está acontecendo seguindo a lei de Lavoisier, tá bom? Porém, a hipótese de Avogadro ela foi provada muitos anos depois por um químico chamado Cannizzaro, tá? Cannizzaro, esse italiano, ele comprovou que Avogadro estava correto e a definição de molécula surgiu. Beleza, Carlos Antônio, boa noite. Então, só para lembrar você, quando nós temos, por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que você tem um átomo de oxigênio isolado, você vai dizer que é um átomo. Vamos supor, oxigênio. Quando você tem vários átomos de oxigênio, aqui você já vai chamar de elemento químico. Um conjunto de átomos iguais é um elemento químico, tá? Outro detalhe. Professor, então, quando um átomo se liga com outro, por exemplo, um átomo de oxigênio, ele faz uma ligação dupla com outro átomo de oxigênio. Aí nós já vamos ter uma molécula. A definição de molécula é quando átomos iguais ou diferentes se ligam. Então, quando os átomos se ligam, eles formam uma molécula. E, professor, o que é uma substância? Uma substância é um conjunto de moléculas iguais. Então, a hipótese de Avogadro, ela deu luz para todo aquele debate que existia antigamente. Meu filho, quem é que explica as reações que envolvem gases? Por quê? Reações que envolvem gases tinham esse problema da contração, da expansão, era muito complicado de entender. Só que aí Avogadro tranquilizou a gente como? Ó, por exemplo, se você pega o gás oxigênio e o gás ozônio, repare que se eles estiverem nas mesmas condições, ó, temperatura, pressão, ó, olha aqui, ó, 0 graus, 1 atm, 44,8 de um lado e do outro também. Mesma condição, volume, temperatura e pressão, o número de mols dos dois vai ser o mesmo. Como tem 2 mols aqui, então os dois vão ter 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Lembrando que o número de Avogadro, arredondado, tá, gente? É 6 vezes 10 elevado a 23. Porque o número de Avogadro ele é quebradinho, ele dá 6,02, tá bom? Porém, a gente pode usar aqui arredondado, 6 vezes 10 a 23. Porém, não se esqueçam, como são moléculas diferentes, as massas não vão ser iguais, tá bom? Cuidado. Mais uma vez, as massas não serão iguais, as massas serão diferentes. Beleza? Então, a hipótese de Avogadro, ela vai nos indicar isso aqui. Ó, volumes iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, nós vamos ter o mesmo número de moléculas. Gente, essa definição é importante demais. Quem não tem ela anotada, quem tem dúvida, anota esse pedacinho aí, tá bom? Agora pra gente trabalhar aqui, beleza? Ó, 2 minutinhos é mais suficiente. Eu só quero que anote essa parte do texto, a parte de baixo não. Só para você ficar gravado o que é hipótese de Avogadro. A gente volta já.
Então vamos voltando, vamos seguindo. O segundo ponto aqui, agora vamos falar das 3 transformações. Mas antes disso, nós temos que lembrar que nós temos as variáveis de estado de um gás: o volume, a temperatura e a pressão. O volume é o espaço que um gás ocupa, tá? A temperatura, gente, vai ser o grau de vibração das partículas. E a pressão vai ser exatamente o impacto que essas partículas vibradas, agitadas, vão causar no recipiente. Lembrando que nós estamos falando dos gases ideais. Pessoal, os gases ideais, eles têm características, como o nome já diz, ideais para o cálculo. Por quê? Quando se trata do cálculo dos gases reais, é um pouco mais complexo, porque nos gases reais a gente vai ter a repulsão entre os gases, o choque entre os gases, e para o cálculo dos gases ideais, a gente desconsidera alguma dessas características, para o cálculo ficar um pouco mais simplificado. Tá? Então, nos gases temos 3 transformações. Aqui envolve a temperatura constante, volume constante e pressão constante. A primeira lei de Boyle é a lei de Robert Boyle. Robert Boyle, gente, o interessante é que Lavoisier é considerado o pai da química porque escreveu o primeiro livro de química. Só que Robert Boyle, ele escreveu... o Lavoisier escreveu o primeiro livro didático, né, um livro de química mesmo, falando sobre uma definição, uma teoria. Só que Robert Boyle ele já tinha escrito um livro antes, tá? Só que era um livro literário, era um romance. O nome desse livro era O Químico Curioso. Então o termo química, né, a primeira vez apareceu no livro de Robert Boyle, tá? E onde era um romance onde ele contava algumas situações, aplicações químicas, tá? Mas não era um livro didático, tá? Pessoal, era um livro literário. E Robert Boyle, ele foi um grande estudioso dos gases. Não tem aquela brincadeira que eu tenho certeza que todo mundo já fez. A Yara aqui que está comandando a nossa diretora de imagem hoje, tenho certeza que ela já fez também. Que já pegou uma seringa, claro, sem agulha. Aí você põe o dedo na ponta da seringa com o êmbolo está todo puxado. Aí você aperta. Pessoal, o nome dessa transformação é isotérmica, porque a palavra isotérmica, Jamile, minha amiga Jamile e meu amigo Carlos Antônio, vem de temperatura constante. Bom, se eu estou aqui na sala, nessa sala aqui no estúdio, tá? Se o ar-condicionado não estiver mentindo para mim, está dizendo que está 22 graus. Vamos supor a temperatura. Se está 22 graus, a temperatura está constante. Então, quando eu mexo no êmbolo da seringa, eu estou mexendo na pressão e estou mexendo no volume. Tá? Quando eu puxo o êmbolo ou quando eu aperto o êmbolo, eu estou alterando o volume e, ao mesmo tempo, eu estou alterando a pressão. Como é que eu sei disso? Quando a gente aperta o êmbolo, você percebe que o volume vai diminuindo, porque você vai apertando o êmbolo e ele vai reduzindo o volume do recipiente. Só que a ponta do seu dedo vai aumentando a pressão dos gases, você vai sentindo. Você percebe que quando o volume diminui, a pressão exercida ali na ponta do seu dedo, ela aumenta bastante. Isso é que significa uma isotérmica. A pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá? Não esqueçam desse detalhe. Pressão, quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que é que significa inversamente proporcionais? Quando um aumenta, o outro diminui. Tá, meu povo? Pessoal de Campo Largo, Oeiras, Paulistana, São Pedro, Sussa, Jamile e Carlos Antônio. O que é que acontece? Ó, aumentou a pressão, o volume diminuiu e vice-versa. Essa é a famosa lei de Boyle, aonde ele diz que a pressão vezes o volume é igual a uma constante. Foi daí que surgiu a fórmula da lei da isotérmica. P1V1 é igual a P2V2, que em alguns livros aparece I e F de inicial e final, tá bom? Professor, beleza, o senhor botou a fórmula aí. Como é que eu vou analisar? Sim,
toda vez que a questão citar que a temperatura está constante, aí você já sabe que tem uma isotérmica. Beleza? Como é o comportamento gráfico de uma isotérmica? Outra coisa importantíssima, ó. Estão vendo aí o gráfico? Ele comporta-se como uma exponencial. Tá bom? Olha aqui, ó. Quando você vê um gráficozinho aqui, ó, lindo, maravilhoso desse jeito aqui, ó, no formato de uma exponencial, você já sabe que está diante de uma isotérmica da lei de Boyle. Show? E como é a próxima lei? Se isotérmica é temperatura constante, então volume e pressão são inversamente proporcionais. Mas quando a pressão é constante, o que é que acontece? Olha aqui, ó. A famosa lei de Charles. Quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que é que significa? Quando um aumenta, o outro aumenta também. Tá? Se você aumenta o volume, a temperatura aumenta. Pensa assim comigo. Quando tu aumenta o volume, gente, quando tu aumenta o volume, significa que as partículas estão mais agitadas. Elas vão se espalhar mais pelo recipiente. E isso para a pressão ficar constante, tá? Por isso que a fórmula fica V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Agora temos que tomar um cuidado, porque na isobárica e na isovolumétrica, a temperatura, gente, na fórmula tem que ser colocada em kelvins, em graus Kelvin. E grau Kelvin tem um cálculozinho, ó. A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Na prova, nos treinos aqui, a gente perdoa o 0,15, tá? Na hora da gente fazer os cálculozinhos. Mas se a questão colocar a vírgulazinha lá, tem que usar ela, porque aí pode dar um probleminha na hora de fazer o cálculo nas aproximações ou arredondamento, tá bom? Mas geralmente, a maioria das questões, ela dá essa arredondada para facilitar a nossa vida. Tá bom? Toda vez que você tiver uma isobárica ou a isovolumétrica, é sempre bom você ir colocando do lado os termos separadinhos. Aqui está o volume, aqui está a temperatura, aqui está a pressão. E quando tiver a temperatura, transformar logo para graus Kelvin, tá bom? Olha qual é o comportamento do gráfico. É assim, é uma linear. No caso, nós vamos ter uma curva linear aqui, ó, tanto para a isobárica como para a isovolumétrica. Lembrem-se que a isobárica e a próxima aqui, ó, a isovolumétrica, que é quando o volume é constante, significa que é diretamente proporcional. Show? De novo, quando o volume é constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Não esqueçam que quando estamos trabalhando com gases, a temperatura é aplicada em graus Kelvin. E o gráfico de uma isobárica ou isovolumétrica são iguais, ó, é uma linearzinha. Ok? Pressão constante e volume constante. Você vai ver esse gráfico em uma linear. Tá? Sussa, tranquilinho demais aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, temos a lei de Boyle, uma isotérmica inversamente proporcional pressão e volume quando a temperatura for constante. P1V1 igual a P2V2. A lei de Charles, isobárica, pressão constante, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, são diretamente proporcionais. E Gay-Lussac, a isovolumétrica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, é quando nós temos o volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais aqui, ó. Tranquilinho demais. E todas vão ter aquela linear. Aí a equação geral dos gases. Aqui, gente, é porque em algumas questões, todos variam. Tanto pressão, como volume e temperatura. Então você tem que usar essa fórmula. Só que eu sempre peço ao aluno para gravar essa daí. Por quê?
Se tu grava essa fórmula e tu lê na questão que a temperatura é constante, tu corta T com T, tu vai ficar com que fórmula? A isotérmica. Aí você, professor, pressão é constante. Quando tu corta a pressão, olha qual que fórmula tu fica? V1 sobre T1, V2 sobre T2. E aí você corta o volume. P1T1, P2T2. Quer dizer, claro que é interessante você conhecer a definição de cada um individualmente, mas ficar com a equação dos gases, a equação geral, em mente, que é quando vai ter a variação de todos, tá bom? Show? Não esqueçam dessa fórmula. Eu vou deixar até um minutinho aqui na tela. Escreve a equação geral dos gases e me anota essa fórmula aí. Vamos lá. Fica com ela anotada, que como a gente vai fazer algumas questões já, é bom que você já fica com todas as fórmulas anotadas. Vamos lá, 1 minuto. Então vamos voltando aqui, ó. Já a equação de Clapeyron, qual é a diferença da equação de Clapeyron para as demais equações? Aqui na equação de Clapeyron, gente, agora nós vamos colocar nela o mol. O que é o mol? A quantidade de matéria, tá bom? Então, quando você pega, deixa eu colocar aqui para frente, a equação geral dos gases vezes o número de mols e iguala ela a uma constante, tá? Que vai ser a constante universal dos gases, a constante UR. Quando a pressão em atm ela é 0,082, tá? Essa constante sempre é fornecida nas questões. Você vai ter o que, ó? Vai ficar PV é igual a NRT, a famosa fórmula pelo Vasco, nunca rezei tanto. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura, tá? Nessa fórmula tem o seguinte, que a gente consegue fazer aqui, ó. O que é o número de mols? O número de mols é a massa sobre a massa molar, tá? Então, como o número de mols é a massa sobre a massa molar, eu posso substituir aqui, ó. PV é igual. Substitui o N por M sobre Mzão. Vezes RT. Eu posso fazer um meio pelos extremos, vim aqui, ó, na matemática, invertendo a posição do volume com a massa. Como é que fica a fórmula? Ó? Pressão vezes a massa molar é igual a massa sobre o volume vezes RT. Massa sobre o volume, meu povo, é a mesma coisa de quê? Densidade é a massa sobre o volume de qualquer substância. Então eu posso substituir o MV pela densidade. Então fica, ó, pressão vezes a massa molar é igual a densidade RT. Como eu quero descobrir a densidade dos gases, eu jogo o RT para o outro lado dividindo. Então fica o quê? Ó? Pressão vezes a massa molar dividido pelo a constante dos gases e a temperatura em Kelvin. Então com essa fórmula a gente consegue encontrar a densidade dos gases. Viu como é simples encontrar a densidade dos gases? A fórmula é aquela ali, ó. A partir da fórmula da equação de Clapeyron, vamos supor, você esqueceu a fórmula. É só lembrar que a densidade é massa sobre volume e você consegue deduzir a densidade dos gases a partir da equação de Clapeyron. Show? Então, ó,
essa partezinha aqui de baixo, a definição, PVNT e aquela deduçãozinha até chegar na densidade dos gases, coloque no caderninho de vocês pra gente ter ela aqui, que nós vamos já fazer algumas questõezinhas, viu? Voltamos já. 2 minutinhos, vai, anote aí. Então vamos lá. Vamos fazer umas questõezinhas agora. Olha aqui a nossa primeira. Gente, primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: na hora de resolver essas questões, analise com muita paciência, com muita calma, um enunciado dela. Ó. Vamos começar aqui. Um pneu de uma bicicleta é calibrado sobre uma pressão. Bom, ele já está dando uma primeira pressão para a gente aqui, ó, 4 atm, tá? Em um dia frio, há uma temperatura de 7 graus. Opa! Já temos também uma temperatura inicial. Ele pega e diz, sabendo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, qual será a pressão? Opa, ele quer saber a pressão final, ó, de calibração nos dias em que a temperatura atinge 37 graus. Mais um detalhe dessa questão é isso aqui, ó. Ele tem esse seguinte detalhe aqui, ó. Supondo que o volume e a quantidade de gás são os mesmos. Opa, ele está dizendo que o volume ele é constante. Se o volume é constante, nós estamos falando de uma isovolumétrica. E a fórmula de uma isovolumétrica é P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Resumindo, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. A pressão 1, a questão já deu 4 atm. Coisa boa é porque a resolução e a questão está tudo em atm e a gente não vai ter uma dor de cabeçazinha para fazer conversão. Pressão 2, ele quer saber. A temperatura 1 é 7 graus Celsius. Temperatura 2, 37 graus Celsius. Lembrem-se que eu falei para vocês, toda vez que a temperatura for dada em graus Celsius, temos que converter para Kelvin. E a fórmula é como? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, basta somar todo mundo com 273, ó. Mais 273 aqui. Vai dar 280, certo?
E 37 com 273 vai dar 310. Kelvin. Então, são esses valores aqui, ó, que nós vamos utilizar na fórmula, tá? Então, pressão inicial, 4 atm. Temperatura inicial, 280. Pressão 2 é que ele quer saber. Temperatura final, 310. Aqui vamos fazer aqui o cruz credo, ó. Vai ficar 280 P2 é igual a 4 vezes 310, que vai dar 1.240. Olha, dá para cortar aqui o 0 com 0, ó. Tchau, tchau. Então, a pressão 2 vai ficar igual a 124 dividido por 28. Então, a pressão final vai ser igual a 4,4 atm. Coisa linda. Olha aqui. A pressão inicial era de 4 atm. Como a temperatura aumentou um pouquinho, a pressão também aumentou, já que o volume não muda. Então a resposta fica 4,4 atm. Então toda vez que você for responder uma questão de gases, faça do jeito que eu fiz aqui, ó. Separa os dados, analisa direitinho para ver qual a fórmula que você vai utilizar, tá? Também observar para tomar o cuidado para não utilizar em graus Celsius, utilizar a temperatura em Kelvin, ok? Porque se você utilizar em graus Celsius, eu até acredito que se eu fizer esse cálculo bem aqui, utilizando a temperatura em graus Celsius, é capaz de ter resposta. Deixa eu fazer rapidinho aqui, ó. O 280 era 7, né? Ao 310 é 37. Então vai ficar 37 vezes 4 dividido por 7. Ó, dá 21,1, que é a letra A. Estão vendo? Então, se você utilizar o cálculo, a temperatura em graus Celsius, a questão botou uma resposta, botou a letra A. Olha aí, você ia marcar pensando que tinha acertado. Cuidado, viu? Temperatura em questão de gases, sempre vamos trabalhar com graus Kelvin, certo? Pessoal, algumas questões eu vou dar tempo, outras não, tá bom? Porque é para poder a gente ir ganhando um pouquinho de tempo. Show? Ó, vamos fazer a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: 3 balões contêm gás hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Bom, nós temos aqui gases diferentes. Beleza, primeira informação. Se você observar, ó, todos os balões têm um volume de 10 ml. Boa. Então nós temos gases diferentes com o mesmo volume. Aí a questão diz: considerando que os gases estão sobre a pressão de 1 atm e a mesma temperatura, olha isso aqui, ó. Pessoal, quando nós temos gases diferentes, mesmo volume, mesma pressão e mesma temperatura, isso aqui é a hipótese de Avogadro. Avogadro diz que quando essas condições são respeitadas, significa que o número de mols de hidrogênio vai ser igual ao número de mols de oxigênio e vai ser igual ao número de mols de nitrogênio. Quer dizer, o número de mols dos 3 gases serão iguais. Opa! Quando eu tenho o mesmo número de mols nas 3 situações, eu vou ter o mesmo número de moléculas. Então a resposta aqui, ó, letra C. Tranquilinho demais, menino. Questão sussa. Facinho, facinho. Só na manhã essa daqui, ó. Olha aqui a questão, vamos fazer mais uma. Terceira, essa daqui eu vou dar até um tempo para vocês anotarem, porque ela é uma questão de ter um raciocínio bem interessante, tá? Ela diz assim, ó. Se uma transformação isobárica, uma massa gasosa tiver aumentado 3/4, o que é que acontece? Ele está dizendo que o início, ó, transformação isobárica, meu povo, é o quê? V1,
sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Show? Ele está dizendo que tem uma transformação isobárica, correto? Gente, numa transformação isobárica, como é que fica? Hein? Ó, ele disse que aumentou 3/4, né? Ele está dizendo que o volume 2 é igual ao volume 1 mais 3/4 do volume 1. Beleza? Então o V2, o que é o V2? É o volume 1 mais 3/4 dele. E agora como é que fica aqui? Rapaz, a gente pode fazer um MMC rapidinho aqui, ó. Ó, a gente coloca a base 4. Como aqui não tem fração no V1, então fica 4 V1. 4 com 4 a gente corta e conserva a parte de cima, ó. 3V1. Quando você somar 4 mais 3, vai dar 7/4 de V1. Opa! Já fez uma facilitada da nossa vida aqui? Porque se eu coloco aqui dali, pessoal, V1 mais 3/4 de V1, o cálculo ia ficar feio danado. Então já fiz logo um MC rapidinho ali, ó. Quando você soma V1 mais 3/4 de V1, dá 7/4 de V1, tá certo? Então agora a gente pode só substituir, não é? Ó, na hora de substituir, quem é V1? V1 é V1, certo? T1 também é T1, ok? Quem é V2? 7/4 de V1 e T2 a T2. Pronto. Tá simples assim, né? Quando a gente faz o cruz credo aí, vai ficar o seguinte. Ó. Vou fazer o cruz credo aqui, assim, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Vai ficar aqui V1 vezes T2 é igual a T1 vezes 7/4 de V1. Aqui eu estou multiplicando. Deixa eu apagar aqui, vai ficar mais bonitinho. Certo? Pessoal, ó. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar V1 com V1. Olha aqui, ó. Eu corto V1 com V1. E eu vou ter o quê? Que T2 é igual a 7/4 de T1. Então a resposta aqui vai ficar a letra B. T2 vai ser 7/4 de T1. Resumindo, olha como a definição está corretinha. Preste atenção. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Quando eu aumentei o volume, eu também aumentei a temperatura. Repara que V2 não é 7/4 de V1? Olha o que foi que aconteceu com a temperatura. Também é 7/4 de T1. Eles ficaram como, gente, o mesmo que um aumentou, o outro também aumentou, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vou dar um tempinho para vocês anotarem essa partezinha final, tá? Aí que o tempo aqui já está encerrando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só continuar a explicação. Vocês vão anotando aí que eu quero que vocês tenham esse raciocínio aí, tá bom, gente? Que esse raciocínio é importantíssimo. Eu vou anotando enquanto eu vou falando, que eu vou explicando o que eu fiz aí. Repare que a gente praticamente não usou nenhum valor. Nós só utilizamos o raciocínio dos números, das letras, né? Por quê? Quando a questão me diz que V2 é V1 aumentado 3/4, então eu coloco que V2 é V1 mais 3/4 de V1. Aí eu fiz um MMCzinho ali para a gente deixar lá o cálculo mais bonitinho. Ó. Fica o 7/4 sobre V1. Tá? Na hora que substitui na isobárica, que vai fazendo o cálculo matemático, eu consigo cortar V1 com V1. Cortando V1 com V1, olha como é que fica T2. T2 é igual a 7/4 de T1. Então a resposta fica a letra B. Tá bom? Então, pessoal, ó, nosso primeiro horário está encerrando. Vamos dar uma pausazinha só para beber uma aguinha e a gente volta já já para o segundo horário, tá bom? Voltamos já.